A paz do Senhor Jesus, amados. Vamos falar do conflito entre Israel e o grupo Hamas. Nesse sábado, 7 de outubro, o grupo Hamas da Palestina atacou Israel de surpresa, iniciando o início de uma nova guerra. Vamos falar de como começou o conflito entre palestinos e israelenses com base bíblica. Mas antes, inscreva-se no canal Estevão Bibiano, Vivendo a Palavra. Apesar do Estado de Israel ser novo, pois existe desde 1948 por decisão da ONU, essa briga já acontece há muito tempo antes, pois é uma terra considerada sagrada pelas religiões do islamismo, judaísmo e cristianismo. Tudo começou na Mesopotâmia, terra de Uz, quando Deus chama um homem chamado Abrão para sair da sua terra para uma terra que manava leite e mel. Quer dizer que a terra era muito fértil e se chamava Canaã, terra que Deus lhe prometeu que seria sua. Deus também fez uma promessa que ele seria pai de uma grande nação e nele seriam benditas todas as famílias da terra. E Deus lhe deu o nome de Abraão, pois ele seria pai de multidões. Porém, sua esposa Sarai era estéril. Deus também mudou o nome de Sarai para Sara, e por duvidar da promessa de Deus que teriam um filho, pois já eram avançados em idade, Sara resolve entregar sua serva Agar para dar um filho a Abraão, para que ele tivesse descendente. Agar era serva egípcia e deu à luz ao primeiro filho de Abraão, que se chamava Ismael, que deu origem ao povo árabe, da onde vêm os palestinos. E logo depois se cumpre a promessa em Sara, pois ela dá luz ao filho da promessa, Isaque, que deu origem à nação de Israel. Tanto para Ismael como para Isaque, Deus prometeu que dos seus descendentes sairiam grandes nações. Aconteceu que Sara fez com que Abraão levasse Agar e seu filho embora, os deixando no deserto, mas Deus os ajuda livrando de todo mal. Abraão, já avançado em idade, faz com que um dos seus servos busque uma mulher para seu filho Isaque no meio da sua parentela. Esse servo conhece a jovem Rebeca, que atraz Isaque. Conhecendo Rebeca, que também era estéril, mas Deus abençoa Rebeca e ela dá à luz a dois filhos gêmeos, Esaú e Jacó. E Jacó, o filho que, se casando com várias mulheres, sendo as mais conhecidas Lia e Raquel, filhas de Labão, ele tem o nome acrescentado para Israel, e dos seus 12 filhos surgem as 12 tribos de Israel. Aconteceu que Jacó, tendo um filho na sua velhice, chamado José, dava uma atenção especial para ele, enquanto os outros 10 irmãos, tirando Benjamim, que era o caçula, conspiraram contra José, pois tinham inveja dele pelo seu pai, da forma que ele o tratava, e também pelos seus sonhos que Deus dava a ele. Ele foi jogado numa cova por seus irmãos e depois vendido como escravo para o Egito. José no Egito passa por várias situações, inclusive ele é acusado pela mulher de Potifar de tentar abusá-la, mas era tudo mentira. Ela desejava o jovem José e ele não cedia às tentações, pois temia Deus e respeitava muito Potifar. E ele é preso por isso. Na cadeia ele interpreta 2 sonhos e depois é lembrado e chamado para interpretar o sonho de Faraó, o qual mesmo o coloca como governador do Egito, cumprindo-se os sonhos que Deus tinha lhe dado. Então veio uma grande crise em Canaã. Jacó manda seus filhos ao Egito atrás de alimento, e lá eles reencontram José. José os reconhece, fazendo passar por uma prova, e perdoa os seus irmãos. José manda trazer o seu pai e toda a sua casa para o Egito.
Passou-se 400 anos e os hebreus ainda estavam no Egito. Porém, o faraó, que não tinha mais nada a ver com a história de José, começa a perceber as mulheres hebreias eram mais férteis que as egípcias e fica com medo de um domínio hebreu, de uma rebelião. Daí então começa a história de Moisés, o libertador do povo. O faraó começa a perseguir os hebreus, escravizando e ordenando que matasse todos os filhos homens. Moisés é colocado numa cesta por sua mãe e lançado do rio. E depois é achado pela filha de Faraó, que o cria como um príncipe egípcio. Já adulto, Moisés não aguenta ver um hebreu sendo chicoteado. Ele confronta e mata o egípcio agressor. Depois ele foge para o deserto. Deus aparece para ele numa sarça ardente e o chama para esse grande desafio de libertar o povo da escravidão e levá-lo de volta a Canaã. Moisés pede para Faraó libertar o povo hebreu e por várias vezes é negado. Então Deus manda várias pragas para o Egito. A última praga mata todos os primogênitos dos egípcios, ou seja, todos os filhos mais velhos de cada família egípcia, incluindo o de Faraó, que só após isso acontecer cede a libertação do povo hebreu. Depois ele se arrepende, persegue os hebreus pelo caminho até o mar. Deus abre o mar vermelho após Moisés tocar o mar com seu cajado e o povo hebreu atravessa o mar vermelho. As 12 tribos de Israel, chegando ao outro lado do mar, vê o fim dos soldados egípcios que são engolidos pelo mar vermelho ao se fechar. Daí começa a peregrinação do povo hebreu pelo deserto e a promessa de Deus que não deixaria faltar alimento fazia cair maná do céu. As roupas não envelheciam, os sapatos não se acabavam. Passaram 40 anos andando no deserto até chegar à terra de Canaã novamente e descobrir que ela já estava povoada por outros povos. Porém, Moisés vê a terra prometida, mas não entra nela. Moisés abençoa Josué como seu sucessor, e Josué agora, sem a presença de seu mestre, assume a liderança do povo. E a primeira ordem de Deus para ele é para ele atravessar o Jordão com todo o povo e seguir com o propósito de reconquistar Canaã. Uma das cidades mais conhecidas é a de Jericó, a qual, ao longo dos tempos, constrói um enorme muro em volta da cidade. Mas Deus ordena que Josué desse 7 voltas ao redor do muro de Jericó. O muro vem abaixo e assim começa a retomada a Canaã. Passando-se muitos anos depois da morte de Josué, o povo de Israel se volta para a idolatria e Deus levanta vários juízes para o julgar. Os mais conhecidos são Sansão, a juíza Débora e Gideão. Então começa a história de Samuel, que foi juiz, inclusive o último. Ele era também sacerdote e profeta. O povo pede um rei, pois queria ser que nem as outras nações. Samuel unge o primeiro rei, o primeiro monarca da história, Saul. Saul foi desobediente a Deus, então Samuel unge a Davi, rei escolhido segundo o coração de Deus. Davi se torna um grande rei em batalhas, e de sua descendência surgiria o Messias. Davi conhece Betseba. Daí começa a história de Salomão. Salomão, depois da morte de Davi, é ungido rei e se torna o rei mais sábio entre todas as nações. Salomão constrói o grande templo, muito lindo, para o povo adorar a Deus. Após a morte de Salomão, assume o trono Roboão, seu filho. Ele foi um mau governante e por causa disso o reino se divide em dois, reino do norte e reino do sul. Sendo o reino do norte, Israel, formado por 10 tribos, e o reino do sul,
formada por duas tribos, Judá e Benjamim, se tornando Judá a capital de Jerusalém. Por causa da desobediência e idolatria no meio do povo, os dois reinos foram atacados por nações inimigas, sendo primeiro o reino do norte, que chegou a ser exterminado pelos assírios, ou seja, deixou de existir, ficando só o reino do sul. Mas o reino do sul passou a ser idólatra, e grandes profetas como Jeremias e Isaías alertavam aos reis desobedientes que a Babilônia viria com mão forte para destruir e levá-los cativos. Então se cumpre a profecia. Nabucodonosor, rei da Babilônia, ataca o povo de Judá, destrói o templo construído por Salomão e leva parte do povo cativo para a Babilônia. Os judeus passam 70 anos na Babilônia, conforme a profecia de Jeremias, e é autorizado a voltar pelo novo rei da Pérsia, Ciro, e o governador Zorobabel é responsável pela primeira leva em 538 a.C. e também pela reconstrução do templo. A segunda leva, no decreto de Dário, Esdra é responsável por levar o povo, Esdra, que era escriba e sacerdote, e também responsável pela restauração do templo e a restauração espiritual do povo judeu. Neemias vai na terceira leva, ele é responsável pela reconstrução do muro de Jerusalém. Muitos anos se passam até o nascimento, a morte e a ressurreição de Jesus. Roma é a nação que tem um domínio sobre os judeus. Aliás, 40 a.C., os senadores de Roma elegem Herodes como rei dos judeus. Depois da ressurreição de Jesus e a missão dos seus apóstolos, os judeus e os romanos tiveram muitos conflitos. Os romanos querendo destruir os judeus e os judeus se defendendo e resistindo contra os romanos. Até o ano de 67 depois de Cristo, o imperador Nero envia o general Vespasiano para acabar com os judeus, mas ele não consegue derrubar os muros de Jerusalém. Em 68, o imperador Nero morre. Vespasiano dá uma pausa na guerra de 1 ano e em 69 ele se torna imperador, passando a missão para o seu filho Tito, que em 70 depois de Cristo monta um cerco em Jerusalém. Tito consegue, com todo o seu exército, conseguir derrubar o muro de Jerusalém e destruir os judeus, matando muitos judeus, destruindo o templo, que hoje resta somente o muro das lamentações. E muitos judeus se espalharam pela Europa. Então essa região ficou sendo chamada de Palestina, 132 depois de Cristo, e sendo cada vez mais povoada pelos árabes muçulmanos. O cristianismo perde força e muitos se convertem ao islamismo. A volta dos judeus acontece novamente em 722 a 1492. O rei da Espanha cria a Inquisição, que acabou matando e expulsando muitos judeus e muçulmanos que não queriam se converter ao cristianismo, pois o rei e a rainha eram católicos. E passam a mandar e dominar a região disputada por judeus e árabes são os turcos, que seguem a religião dos árabes e também tendo o domínio sobre eles, o povo árabe. Os judeus passam
a ser um povo nômade. Depois surgiu o movimento chamado sionismo, que era para criar um estado para os judeus. Os turcos não gostavam da ideia, assim como os árabes também já estavam cansados de ser dominados pelos turcos. Então começa a Primeira Guerra Mundial. Os turcos se juntam com a Alemanha. Os ingleses convencem os judeus e árabes a lutarem ao seu lado, prometendo o Estado para Israel e um país unificado para os árabes. Porém, eles ajudaram os ingleses a vencer a guerra, mas os ingleses não cumpriram a promessa, sendo aquela região sendo dominada pelas maiores potências da Europa. Daí começa a guerra entre judeus e palestinos. Os britânicos foram cedendo terra para os árabes, então só depois queria criar o Estado para Israel. Os árabes não gostaram e passaram a atacar os judeus, que se defendiam. Na Segunda Guerra Mundial, com o nazismo e o massacre aos judeus no Holocausto, mais judeus se juntaram na Palestina, fortalecendo a necessidade deles de ter um Estado. Os árabes nunca gostaram dessa ideia, pois os judeus já eram 33% da população. Os judeus ganharam muito apoio depois do massacre no Holocausto. Os britânicos, não tendo mais controle no confronto entre judeus e palestinos, saem de cena. Só então a ONU entra em cena, criando e dividindo a Palestina ao meio. A ONU cria um país para os judeus e outro para os palestinos, sendo Jerusalém um território neutro internacional, sendo que os judeus concordaram e os palestinos não. Começando um grande conflito, onde os judeus chamam a Guerra da Independência. Os judeus levam a melhor foi quando declararam em 1948 a criação do Estado de Israel. Os outros árabes se juntam a uma nova guerra contra Israel, a Guerra Árabe-Israelense, e acabam perdendo novamente, dando mais território a Israel. Então o Egito entra na história e fica com Gaza. Israel ganha mais territórios palestinos. Israel começa a virar uma potência e muitos outros judeus retornam. Em 1967, o Egito ataca Israel, que em 6 dias vence a guerra, que é a Guerra dos 6 Dias. Em 1973, o Egito ataca de novo com apoio da Síria, mas Israel vence de novo com apoio dos Estados Unidos. Em 1980, Israel declara Jerusalém como sua capital. Daí, então surge o grupo islamista palestino Hamas, 1937, com o propósito de destruir Israel. Os palestinos conquistam o território de Gaza, então essa guerra se repete ano após ano, com os palestinos atacando de Gaza a Israel e Israel contra-atacando, se defendendo contra os ataques palestinos. Então, meus amados, esse é o vídeo. Deus abençoe a todos.